Eu falo que não existe nada mais poderoso do que a união das mulheres, e viver a maternidade é a prova disso, né? Porque não existe ser sozinha, embora a gente se sinta sozinha muitas vezes, não tem como atravessar essa onda sozinha, né? Eu digo que onda grande se atravessa mergulhando. Eu mergulhei e tô mergulhada ainda, tanto que ele tá comigo aqui, né? Pra quem tá assistindo, pra quem não tá, eu tô com fone de ouvido, tô com o microfone na minha frente e as minhas 2 mãos estão ocupadas segurando o meu filho, Gabriel. Então, acho que acontece muito isso. Naquele dia eu digo, eu acho que eu preciso começar a ter expectativas mais reais. Eu preciso me olhar com mais amor e com mais carinho e perceber que talvez eu tenha que ter mais intenção, não só expectativa. Tu te mergulha numa solidão, assim, Exato. porque te convidam pra coisas. Essa semana eu tava no nosso café conversando com a Sabrina sobre isso. Tanto que tu diz não pra um monte de convite, tu vai dizendo não, daqui a pouco já não te convidam mais, porque tu é a pessoa chata que nunca quer ir. Aí quando tu tenta, tu te frustra. Porque eu tenho muito medo do puerpério. É assim, o bicho papão. E eu também, tava bem, né? Mas sei lá, 6 dias de nascido eu estava lavando o banheiro, assim. E acho que na minha terapia, com o 6º mês, eu chorei porque eu lavei o banheiro. Eu me dei conta do que eu tinha feito com 6 dias, assim. Se a Aline não chorou, eu vou chorar. Porque às vezes a gente se dá conta de coisas que já passaram. Então essa coisa tardia do puerpério emocional. Pra mim, uma coisa que me chamou muita atenção foi um dia que eu olhei pro meu filho e... Gente, não imaginei que ia dar vontade de chorar aqui. Ok. E eu olhei pra ele e vi que ele tava com todos os dentes na boca. E eu pensei, onde é que eu tava? Eu lembro de cada dente dele ter vindo, assim. Olá, vamos começar então mais um episódio do nosso Café com Canguru. Hoje um café muito especial, especial demais para toda essa mulherada que tá aqui. Eu sei que para muitas que estão nos ouvindo e nos acompanhando, esse é o nosso 3º episódio. E a gente tá na semana do Dia das Mães, né? Então eu vou apresentar quem tá aqui com a gente, né? São cada uma nas suas funções, hoje na sua função de mãe, né? Pra gente conversar sobre os encontros e despedidas da maternidade. Então, primeiro eu vou apresentar quem tá aqui com a gente, a minha parceira de sempre, a Ingrid. A Ingrid, a mãe da Antonella, de 4 anos, quase 5, que é pediatra, minha parceira aqui no podcast. Também temos a Aline, mãe do Bento, de 4 anos, quase 5, e da Maria na barriga. A Sabrina, também nossa parceira lá do Recanto, mãe do Heitor. Ela é psicóloga lá na clínica, a Aline é consultora de amamentação lá na clínica. E nossas convidadas especiais, a mãe do Gabriel, de 2 mesinhos, a jornalista Kelly Matos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo com vocês aqui, com o Gabi. Para quem está nos assistindo no YouTube, o Gabi está aqui com a gente. E a mãe do Lucas, de 2 anos, da Dani, de 5, e madrasta, tu chama? Madrasta, né? Da Lívia, de 6. A Bruna, mais conhecida como Bruna Trufas, empresária. Sim. E hoje a gente vai conversar sobre essa riqueza que é a maternidade, né? Primeiro eu queria trazer porquê do tema. A Kelly tá aqui com a gente, né? Umas semanas depois do nascimento do Gabriel, ela tem trazido bastante ali nas redes sociais as questões da maternidade, né? E ela trouxe o luto, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho. Aí a partir daquele post dela, né? A gente pensou que a gente conversou muito já sobre isso nos nossos cafés lá entre nós e quis trazer essa conversa para cá, né, sobre todos os encontros e despedidas, que daí a gente não quis chamar de luto, mas de encontros e despedidas com a maternidade. E ela tá no auge, né? Há 2 meses. Eu falei pra Bruna isso, né, Bruna? Eu disse assim, eu perguntei pra ela quantos tu tem, ela falou 3, e eu disse, eu tô naquela fase que realmente o mergulho, né? É uma surpresa, né? É, a gente não tudo. espera tudo que vem.
Exatamente. A gente não espera tudo que vem. Primeiro, muito obrigada, Antônia, meninas, pelo convite. Eu falo que não existe nada mais poderoso do que a união das mulheres, e viver a maternidade é a prova disso, né? Porque não existe ser sozinha. Embora a gente se sinta sozinha muitas vezes, não tem como atravessar essa onda sozinha, né? Eu digo que onda grande se atravessa mergulhando. Eu mergulhei e tô mergulhada ainda, tanto que ele tá comigo aqui, né? Para quem tá assistindo, para quem não tá, eu tô com fone de ouvido, tô com o microfone na minha frente e as minhas 2 mãos estão ocupadas segurando o meu filho, Gabriel. E eu encontrei essa palavra luto numa postagem de uma médica, ela posta bastante, que é a doutora Januzzi. Não sei se vocês seguem nas redes sociais, estou lendo o livro dela agora também. E foi a primeira vez que eu li algo como morte ou luto. E eu usei esse termo, essa expressão com a minha psicóloga. Ela achou forte. Ela falou, não, morte não. E acho que fala muito também sobre como a gente lida com morte, né? A gente lida mal, né? Todos nós sabemos que um dia morreremos. E depois, uma grande amiga que é jornalista, mãe, Sabrina Tomasi, e estuda psicologia. Agora eu não sei se a Sabina se formou em psicologia, mas foi para esta área. Ela falou algo que para mim também... A vida, na verdade, é um grande morrer e renascer ao longo de todo o tempo que a gente está aqui, né? A gente termina um relacionamento e, meu Deus, a gente vive o luto. A Gisele Bündchen usou esta palavra, luto, para quando ela se separou, porque ela tinha o sonho de constituir uma família e tal. E quando eu vi a Gisele Bündchen, eu falei, usei primeiro. Mas é porque né? E aí a gente vive isso, daí a gente perde a mãe, perde um pai, e daí tu renasce, né? E aí vem um filho e morre aquela pessoa que era antes. E o que eu experimentei, aí para dar o meu depoimento e responder a tua pergunta, doutora, é que eu não sabia que eu ia morrer. E a consciência da morte, quando você sabe que você vai morrer logo ali adiante, talvez você faça algumas coisas, né? Porque, eu vou morrer amanhã. Não. Então, cara, eu vou tomar um porre, por exemplo. Não façam isso, tá? Mas não é isso que eu estou recomendando. Mas eu vou, sei lá, eu vou tomar 5 litros de Coca-Cola. Também não façam isso, não estou recomendando. Mas, quando você sabe que tem uma frase que diz que a consciência da morte nos anima a viver mais, que é saber que é ali na frente... E como eu não sabia que eu ia morrer, eu resisti. E quanto mais eu resistia, assim, na primeira, na segunda semana, mais era dolorido para mim. Essa frase tem no livro da Lau Patron também, que é outra mãe que eu sugiro que vocês acompanhem. Ela é uma mãe, a mãe do João, ela tem um livro que é 71 Leões, quando ela passou 71 dias com o filho dela na UTI, e que ela fala um pouco sobre isso. Quanto mais se debater, mais a corda ia apertando e mais ela ia sofrendo. E aí o se deixar levar, né, o carry on, assim, cara, ok, mudou, né, não vai dar mais para ter uma sequência, não agora, uma sequência de sono de 8 horas, não vai dar, a Bruna já melhorou, talvez não vai dar para mais alguns anos também. Mas não vai dar para sentar no sofá, agora mudou. E aí quando eu parei de resistir e aceitei, é isso e vambora, as coisas ficaram mais fáceis. Que é uma coisa que eu aprendi lá no Canguru também, que é alinhar expectativa versus realidade, né? Se você ficar naquela ilusão, né? A minha psicóloga até mudou, ela falou, não é ilusão, é uma fantasia. É uma fantasia achar que vai vir, como num filme, como num desenho, né? A carruagem, a abóbora vai se transformar em carruagem, o príncipe vai encontrar o seu sapato de cristal. Gente, sapato de cristal não existe. Se existisse, ia doer o pé pra caramba. O que existe é o tênis, a gente usa o tênis, eu tô aqui de tênis. E aí, quando eu encontrei a realidade e decidi me deixar invadir pela maternidade, as coisas fluíram. Não é que foram mais fáceis, porque elas continuam difíceis, mas eu fui aceitando e vivendo isso de uma forma mais natural,
Foi essa a minha experiência. Foi e está sendo. Mas como eu sei que a maternidade é cuspir pra cima, talvez daqui a uma semana eu diga, não é nada disso que eu falei. Sabe que pra mim me chamou a atenção, inclusive, porque eu acho que toda mãe em algum momento já conversou sobre esse luto, né? E pra mim foi mais tarde, me chamou a atenção, assim, tu já falando sobre isso é muito, muito bom, né? Meus filhos, porque eu tive a Emília no fim da faculdade, mergulhada naquilo, depois o Bruno, entrei na residência e tive o Bruno na residência, e aí saí, tem que abrir consultório, e eu lembro, assim, que tinha alguns meses de consultório, eu lembro do dia que eu tava deitada no sofá com meu marido, chorando, perguntando quem que eu era. Exato. Quem que eu sou, além da pessoa que é responsável pela Emília e pelo Bruno, da pediatra que tem que fazer seu consultório? O que eu gosto? Não sei o que eu gosto de ouvir, ele me convidava, vamos sentar assistir uma coisa, não sei o que eu gosto, não sei o que eu visto, não sei. E pra mim foi nesse momento, assim, eu demorei bastante, né? E eu acho até que a Sabrina pode falar algo pra gente sobre isso, assim, né? Ela que trabalha com mães bastante. A gente diz que no puerpério emocional psíquico não são 40 dias exatamente por isso, né? Assim, existe um reassentamento psíquico, se a gente pode dizer, esse luto, né? Tanto é que a gente fica melancólica, né? Porque a gente está se despedindo mesmo de quem a gente era, assim, né? Tu falou uma coisa sobre alinhar as expectativas, né? A gente costuma dizer na psicanálise que a gente repete até elaborar, né? Uhum. E eu acho que esse é o momento, quando a gente se dá conta de que, ok, a gente não vai ser mais aquela pessoa, é o momento que a gente elabora. Né? Elabora o luto. Tá, ok, vou chorar, né? Não serei mais aquela pessoa, não terei mais aquele corpo, não terei mais aquele tempo. O que eu vou fazer a partir de agora? E é no fazer a partir de agora que a gente entra na espontaneidade da maternidade. Perfeito, pra mim é exatamente Ok, agora isso. eu me encontrei enquanto mãe e agora eu reconheço quando meu filho chora de cólica, de dor, de necessidade de afeto, né? E aí a gente vai se encontrando quando há essa elaboração da pessoa que a gente é agora. Uau, que potente essa fala, né? Agora a Antônia falou que demorou um pouquinho também pra ter esse momento, e eu lembro que a Antonella devia ter uns 2 anos, e aí um dia o meu marido tá viajando, foi aquele dia caos, a Antonella chorou, e eu lembro que desde que eu acordei eu tinha uma expectativa, que era ir na academia do prédio fazer 20 minutos de esteira. Então eu cheguei com a Antonella, quase dormindo na academia, dei uma voltinha, ela dormiu, eu soltei ela no carro e disse, agora eu vou fazer 20 minutos de esteira. Eu fiz 1 minuto. A vida da mãe. E aí eu chorei aquele dia, e eu chorava, eu dizia, nada dá certo, dá tudo errado. E aí, no meio do choro, meu cérebro disse assim, chega! E daí eu parei assim, por que eu tinha que caminhar 20 minutos naquele momento? Por que eu criei essa expectativa se eu sei que hoje era o pior dia pra eu inventar de correr 20 minutos? Mas era uma briga, eu tinha muito isso. Eu criava situações, sem querer, no caso, né? Que eu sabia que a frustração era quase certa. Só um golpe de sorte eu teria uma situação diferente. Então, acho que acontece muito isso. Naquele dia eu digo, eu acho que eu preciso começar a ter expectativas mais reais. Eu preciso me olhar com mais amor e com mais carinho e perceber que talvez eu tenha que ter mais intenção, não só expectativa. Então, tudo bem, eu quero fazer exercício. Qual é o melhor dia para fazer exercício? Em qual momento? E outra coisa, assim, é o pedir ajuda, né? Eu sempre fui uma pessoa que fez tudo sozinha, me virei, vim para Porto Alegre, me mudei, né? Não pedi ajuda pros meus pais, sempre tentei me virar na profissão, tudo. E aí eu me peguei com muita dificuldade de dizer, ser assertiva e dizer, eu quero isso. Olhar pro meu marido e dizer, Diego, eu vou malhar 20 minutos hoje. Que momento tu pode me ajudar? Eu não conseguia. E aí eu ficava brava com ele, porque eu queria que ele espontaneamente me olhasse e dissesse, a Ingrid quer malhar 20 minutos. E às vezes tu tem que ter o conhecimento de ti mesma para conseguir ser assertiva. Eu não sei se a Bruna também com mais filhos, eu tenho uma maternidade de uma filha só no momento, mas tu tem não só os teus 2 filhos, mas também uma enteada. Então acho que também tem outros desafios dentro da tua maternidade, né, Bruna? Pra mim foi muito desafiador, e eu digo que no meu caso eu sinto que hoje eu vivo, parece que o luto da maternidade. Eu tenho altos e baixos.
nunca... Eu até pensei assim, meu Deus, eu vou chegar lá, vou falar sobre um tema e minha filha um dia vai ver esse podcast. Eu penso isso também. Minha filha vai ver. Então, assim, minha filha, quando estiver vendo, a mãe te ama muito. Isso não tem nada a ver com a tua pessoa, tem a ver como eu me sinto como um ser humano, porque eu sou um ser humano, não sou só tua mãe. Então, pra mim, a minha dificuldade foi assim, ó. Eu sempre tive muito claro que eu não teria filhos, e tava tudo bem. Então, quando eu tive minha primeira filha, era muito na expectativa também do que o meu ex-marido sempre quis ser pai. Então, quando eu tive ela, eu tinha certeza, não, agora eu também quero. Então, ela nasceu, tudo, e eu me vi, eu já tinha uma expectativa muito ao contrário. Eu tinha uma expectativa de uma coisa muito ruim da maternidade. E quando ela nasceu, é aquela coisa de expectativa. É isso. Tu tem uma expectativa ruim, nasce... Era muito difícil, realmente, eu consegui me frustrar do jeito que eu esperava que fosse. Então, eu me surpreendi, no caso dela, muito positivamente. Pensei, meu Deus, que amor é esse, assim. Ela foi pra UTI, então, assim, foi uma conexão muito gigantesca. Mas o que aconteceu? Eu acho que também são vários lutos, na minha percepção. O luto também do casal que tu era. Nossa, isso é muito dolorido. Muito dolorido. Então, assim, eu acabei me separando do meu ex-marido quando a minha filha tinha 1 ano e 7 meses. Né? Depois eu comecei a me relacionar com o meu atual marido, que também se chama Diego, e junto com ele veio a filha dele. Então eu tive que viver diversos lutos. A minha perspectiva porque eu me separei, então eu queria curtir um pouco. Eu quero curtir. Não, mas eu tenho a minha filha. Então por muito tempo eu falava assim pras minhas amigas, sendo que o meu ex-marido sempre fez o papel dele como pai. Eu dizia, eu tô aqui, tô cuidando da filha dele. E daí um dia minha amiga disse, Bruna, ela é tua filha. Aquilo pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu me dei de conta. Ela não é só filha dele. Vem aqui que ela é minha filha. Então eu tive que começar naqueles momentos e aceitando isso. Aceitando por quê? Porque eu tava numa fase... Não sei se alguém já passou por uma separação, né, pós... Isso é um tema que eu acho que eu nunca falei, assim, abertamente. Mas uma separação é uma separação, assim, ó, de tu não saber também o que tu gosta, porque tudo que tu gostava estava relacionado a outra pessoa, a expectativa que tu tem de família, os julgamentos alheios, e enfim, comecei a me relacionar com uma outra pessoa que também veio com uma filha. Então foram vários lutos de, já tá difícil eu com a minha filha, agora eu vou ter que lidar com uma outra criança e lidar com todos aqueles sentimentos que eu não queria sentir e que eram super, assim, não é uma coisa legal de falar, é super tabu. Tu falar de uma maternidade é tabu, tu falar sobre questão de ser madrasta é muito mais tabu. Muito. Então, assim, foram muitas emoções e no meio daquilo, assim, eu tava 1 ano com meu marido, eu me peguei grávida de uma gestação não planejada. Então, foi assim, e nisso, né, uma coisa muito importante que eu sempre falo, no meio disso, eu tinha 20 funcionários, uma fábrica, pandemia, eu não sabia, eu tenho também lido com uma doença de Crohn, que é uma doença intestinal, que ela me debilita muito, então foram assim, ó, diversos lutos. Eu vivo um luto, por exemplo, de trabalhar, na minha opinião, com os melhores doces e ter que me adaptar com aquilo de não poder comer como eu gostaria. Luto com a minha maternidade. Ontem à noite foi um dia que eu não queria ser mãe. Eu me escondi, a minha casa é uma casa grande. Eu vi que eu trabalhei muito para ter uma infra para às vezes não me conectar tanto com a maternidade, porque eu penso, eu quero trabalhar. É muito louco, né? A gente às vezes não se dá de conta. Eu, como faço terapia e me conheço muito, eu sei que às vezes eu quero fugir daquilo. Então eu tô escondida no meio lá do meu quarto. Ontem a minha filha não me achou. Entrou no meu quarto e ela não me achou. Meu marido me achou 8 da noite. O que tu tá fazendo dormindo? Eu precisava desse momento de paz. Eu acordei, eu não sabia que dia que era. Estranhei porque eu ouvi o barulho da babá. Ué, babá tá aqui de manhã? Não, mas era de noite, porque ela vai todas as noites pra minha casa pra me auxiliar. São 3 crianças. Nisso eu também trabalho muito home office. E por vezes eu também não quero dar conta de... Eu penso, eu posso ser uma excelente mãe sem precisar ter que me preocupar todo dia. Eu tenho que dar banho nisso. Isso foi também uma desconstrução. Por quê? Porque na minha percepção, a maternidade estava vinculada ao sacrifício. E pra mim hoje a maternidade tá muito vinculada a um tempo de qualidade, a eu ter saúde pra estar com os meus filhos. E hoje, e pra mim, se eu falasse isso há 1 ano atrás, seria um clichêzão que todo mundo gostaria de ouvir. Não, hoje eu tô muito tranquilo. Antes eu precisava da aprovação das outras pessoas. O julgamento os dedos estão sempre apontados pras mães, todos. Sim, se o pai faz mínima coisa, nossa, ele troca a fralda.
que paizão. Eu passo por isso porque meu ex-marido é um pai presente e faz o papel dele, né? Eu nunca digo assim que ele me ajuda, no meu caso, eu não consigo, né, dizer. E o meu atual marido também faz o papel dele. Então, tá tudo, quanto a isso, tá muito bem alinhado. Mas eu vi o quanto eles eram num pedestal gigantesco e eu que trabalhava, tinha empresa, me redobrava. Era tipo, tu tá trabalhando agora? Como assim? E o tempo que eu fiquei com eles, entendeu? Se tu trabalha, meu Deus, e onde é que está a criança? Isso. Se tu traz, como eu trouxe aqui hoje, Ai, coitadinho, coitado. Uhum. Não, porque não é lugar. Isso me dá uma coisa. Não é lugar de criança, né? Tá levando junto. Isso aí não é lugar para criança. O mundo não é um lugar para crianças. Sim. O mundo não tem trocador. O mundo não. Eu sou mãe de um menino. Sim. Como é que eu vou levar no banheiro das gurias? Ou vou levar no banheiro. Aí agora tem banheiro família, né? Sim. Então o mundo é feito para um lugar. Eu não consigo passar com o carrinho do bebê em todos os lugares. Sim. Na quadra onde eu moro, moro numa avenida, né, bem movimentada. Eu não consigo caminhar sem que passe por um solavanco. O carrinho não consegue passar, então eu preciso de outra pessoa. Então, cara, como é que vocês querem que o mundo seja melhor se o mundo não é um lugar para criança? Eu fico pensando assim, aí se a criança chora, por que trouxe? Isso, Gente, o que nós estamos querendo? E não é colocar no lugar de bondade e maldade, né? Não é um maniqueísmo. Porque eu também já fui essa pessoa. Sim. Eu também já fui essa pessoa que no avião fica, poxa, por que trouxe a criança, né? Daí a criança tá chorando. Por que trouxe? Era para trazer? E daí hoje eu sempre me pergunto assim, todo lugar que eu chego, eu olho se é um lugar para criança. A gente coloca as crianças alheias de todos os processos. Sim. De todos os processos, do mercado ao cinema. Mas não é lugar para criança. Por que a gente não quer que as crianças estejam? Por que a gente não pensa como uma aldeia ou como um recanto, né? Em que as crianças convivem com todo mundo. E não ter crianças convivendo juntas faz com que a gente tenha a idealização que foi mencionada aqui. As pessoas me perguntam assim, muito, e o Gabi? Primeiro as pessoas, é bonzinho? Nossa, essa pergunta é uma faca, né? Porque assim, não, ele não chora porque ele é bonzinho, ele chora porque ele é um recém-nascido, é porque é malzinho, porque ele é um recém-nascido. Primeira coisa, eu falei, eu não tenho parâmetro porque eu nunca convivi com um recém-nascido. Eu tenho 35 anos e eu jamais convivi com um recém-nascido, que conviveríamos se fosse uma aldeia, se fosse um recanto, né? Se tivesse um monte de gente. Então eu não sei. Olha por quê? Porque a gente aparta as crianças do convívio. Exato, porque eu não tenho um parâmetro. Eu também não convivi, eu não tive sobrinhos, nada. As minhas primeiras crianças que eu convivi foram meus filhos. E o tanto que isso intensifica esse luto, né? Porque no meu caso eu fui a primeira aqui em Porto Alegre das amizades, assim, a ter filho. Tu te mergulha numa solidão, assim, Exato. Porque te convidam pra coisas. Essa semana eu tava no nosso café conversando com a Sabrina sobre isso. Tanto que tu diz não pra um monte de convite, tu vai dizendo não, daqui a pouco já não te convidam mais, porque tu é a pessoa chata que nunca quer ir. Aí quando tu tenta, tu te frustra. Eu lembro de um aniversário que eu fui com a Emília com 1 ano e pouco caminhando, e a mesa era uma mesa alta de bar, assim. Que não é pra criança. E a Emília queria correr, e aí eu abandonava o assunto ali e ia atrás da Emília, né? Então isso vai te mergulha naquele luto também, ainda mais, né? E eu e a Aline, a gente, não sei se todo mundo sabe, eu e a Aline somos amigas antes do recanto já. Nossos filhos têm a mesma idade, então passamos parte da gravidez juntas, o período ali puerperal, idas no shopping em pleno inverno, pra não enlouquecer sozinhas dentro de casa. Então, foi a partir daí que eu percebi o quanto era positivo ter um grupo, né, ou uma amiga, no caso, que estivesse passando pelo mesmo. Porque quando tu tem o mesmo, tu consegues perceber tanto o bom quanto o ruim do que tu tem, né? De uma maneira mais honesta. Porque senão a gente fica naquela assim, o meu bebê não dorme. O meu bebê, olha o bebê da blogueira na internet, lá ele dorme, ela só posta foto dele dormindo, coisa Coitada querida. de mim. Ela acorda linda e eu aqui com olheiras. E aí tu manda mensagem 3 da manhã no grupo das amigas que tem filho e ela, oi, tô amamentando, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Tu vai marcar um café?
tem um café com Espaço Kids maravilhoso. Tu já pensa, a gente faz churrasco, eu tenho já um bolsão que eu levo quilos de brinquedo. O filho da Aline tá acostumado. As crianças brincam juntas, então... quão é importante tu ter rede de apoio, não só rede de apoio como a gente lá no Recanto, que é uma rede de apoio qualificada em termos de profissional, mas ter também a rede de apoio para te ajudar a botar tua régua no lugar certo. Né? De tu ver que todo mundo passa pelo mesmo, e quem não passa talvez seja uma pessoa tipo, meu filho dorme a noite inteira desde que saiu do hospital. Incrível, mas não é. Esse é uma sorte. O normal é as crianças acordarem. Meu filho mama muito. O normal é as crianças mamarem muito. E aí tu ter essa troca, né, Aline, não sei, tu também tem a experiência de ter a tua irmã com o filho com idade próxima, né? Como é que foi pra ti, assim, agora esperando a Maria também? Na verdade, eu tinha um contato com o recém-nascido, porque a minha irmã teve filho 1 ano e 4 meses antes de eu parir o Bento. E eu ajudei ela muito nesse processo. Ela teve um puerpério muito leve. E, na verdade, eu idealizei isso, né? Então, eu pensei, nossa, foi muito tranquilo pra ela, sabe? Assim, óbvio que ela teve as dificuldades dela, se ela tivesse aqui, ela falaria. Mas ela lidou bem com aquela situação, assim. E eu achei, também, eu trabalho com isso, né? Eu já trabalhava com maternidade, via recém-nascido todos os dias, então assim, vou tirar de letra. E a ilusão da mãe é outro podcast, vocês podem fazer, a mãe iludida. A mãe iludida. E eu entrei na lama, assim, meu puerpério, e na verdade, claro que a pandemia ajudou a ter atrasado o segundo, né? O segundo filho, os planos de uma nova maternidade, porque eu tenho muito medo do puerpério. É assim, o bicho-papão. Porque é aquilo que vocês falaram. Eu lembro exatamente da sensação de parar no meio do quarto do Bento, assim, e o que eu faço? Que roupa que ele coloca? O que eu faço? Eu coloco roupa? Eu tomo banho? Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia completamente... Isso foi algumas semanas, assim, de... peixe fora d'água. Assim. Não sei pra onde eu vou. E agora, escutando vocês assim, pensando que em breve, em algumas semanas, estarei compartilhando esse momento com a Kelly. Vem isso pra mim, assim, né? De como vai ser, né? Porque, todo mundo fala, né? O segundo puerpério é diferente, mas assim, vai ser diferente. Eu não tô criando nenhuma expectativa agora. Na verdade, minha expectativa é zero, assim, né? Quanto ao Bento, né? Como é que é ser mãe de 2? Como é que é dividir, né? Então, só de falar já me dá vontade de chorar. Porque é isso, né? Assim, eu sei que ele vai passar por um momento de transição. Eu sei que ele vai sofrer com isso, né? Como eu vou lidar com isso? Né? Porque ele agora já entende tudo, assim, ele não é um bebê, ele é uma criança que entende tudo, então às vezes a gente vai falando, né, porque isso vai ser assim, tento não antecipar muito as coisas para ele também, né, só quando ele pergunta as coisas eu respondo com honestidade, mas também tento não, porque nem a gente sabe como vai ser, né. Então, brevemente, eu vou contar uma historinha que ele começou a acordar muito à noite agora, com medos, enfim. E meu marido queria porque queria que ele... Não, eu vou lá, vou ficar com ele até ele dormir, eu vou voltar pro cão. E o Bento acordava, assim, 5, 6 vezes à noite. Eu falei, não. Assim, amor, eu acordo 4 vezes pra fazer xixi. Mas as 5 vezes que o Bento te acorda, que eu também me acordo, já são 9 vezes. Ou seja, daqui a pouco vem um recém-nascido aí, amor, eu preciso dormir. Traz ele pra cá. Qual é a tua expectativa quando a Maria nascer? Tu acha que ele vai ficar lá no quartinho dele, sabendo que o que ele mais quer é ficar aqui com a gente, e ela vai ficar do meu lado aqui? Então, assim... eu falei pra ele, não vamos criar idealizações do que vai acontecer. Vamos viver um dia após o outro, que depois que ela nascer, a gente vai ver como vai ser. Sim. Então, eu acho que eu também puxei ele pra realidade, sabe? Porque ele tava assim, a gente poderia fazer isso numa situação ideal e normal, natural, em que ele não estivesse esperando um outro bebê. Mas vai chegar a irmãzinha, que ele também não faz ideia do que vai ser isso na vida dele. E aí eu vou querer que ele fique lá no quartinho dele, sendo que ele quer que a gente fique com ele. E a bebezinha do meu lado. Não existe isso. Eu falei pra ele, não cria essa expectativa, porque isso não vai acontecer. Eu já sei que isso não vai acontecer. E aí, então, isso pra mim, assim, é a forma como eu estou lidando com este momento, entende? Então, eu tô sem expectativas, vamos ver o que vai acontecer. Mas confesso que pra mim está sendo doído, porque eu tenho muito medo de ver como eu vivi novamente aquilo
esses primeiros meses de vida do bebê, né? Que a gente não sabe nem pra onde ataca, né? E como a Ingrid falou, esse grupo de mães pra mim foi realmente o que salvou junto com a terapia. O grupo de mães, eu achava grupo de mães, que bobagem, Deus me livre, eu vou ser a mãe que vai dizer, me manda o Pix que eu transfiro o dinheiro. Eu tô num grupo que tem 150 mães, e esse grupo é a melhor coisa, é melhor que o Google. Mas não sei o que aconteceu tal coisa, ou vazou o xixi. Vem sem respostas. Não, tu já tentou isso, tu já fez isso. Porque é gente que passou por aquilo e que te dá um abraço e fala, calma, aqui foi assim. Não é aquela, como a Ingrid falou, né? Não é a mãe que tá lá toda maquiada e tirou uma foto posada, né, na rede social. Não, é o xixi que vazou mesmo, que tu trocou 3 vezes o lençol e tu já não sabe mais o que fazer, tu tá arrancando os cabelos. Esse grupo, pra mim, também me de alguma forma me acalentou. E sobre o puerpério, Eline, para só complementar uma coisa que tu estava dizendo, dando a minha visão, a gente não sabe o significado da palavra puerpério. Eu sou jornalista, eu tenho um podcast que chama Descomplica, eu tento descomplicar as coisas, e se você perguntar para 3 pessoas do seu círculo de amizade, que não tenham filhos, claro, o que é puerpério, as pessoas não sabem. Por que eu falei que eu sou jornalista? Porque quando a gente vai colocar na manchete de uma notícia, hoje vai começar a vacinação para o grupo de indígenas, as pessoas sabem o que é um indígena, para o grupo de idosos, pessoas, e para as puérperas. A gente explicava o que era puérpera. E para as puérperas, quero dizer, ou nem usava puérpera, usava para mães que acabaram de ter filhos. E aí eu penso, poxa, nós somos 220 milhões de brasileiros. Se nasceram 220 milhões de pessoas, foram 220 milhões de puerpérios. A gente não sabe o que é puerpério. O significado dessa palavra... Façam um teste, perguntem para 3 pessoas do círculo de amizades de vocês. Se eu perguntar para o meu irmão agora, que não tem filho, o que é uma puérpera? Ele não sabe. Tanto que a gente esconde as crianças, a maternidade, e fica só naquele lugar do bonzinho, da criança que é bonzinho. Uma das minhas missões de vida é explicar para as pessoas o que é puerpério, para que todos nós possamos ter pelo menos uma empatia com essa mãe. O melhor seria que nós lavássemos a louça também da casa dessa mãe, mas pelo menos uma empatia, como diz a camiseta da Antônia, né? Para quem não tá vendo, ela tá com uma camiseta que diz ali, né, make... Vai tu, né? Eu tô falando por ti, mas Make eu só... empathy great again. Para que a empatia seja grande e importante de novo para todos nós. Esse período do puerpério, para mim, assim, as pessoas... De novo, falando como a gente não sabe o que é puerpério. Quando a gente fala parto, as pessoas sabem o que é parto. Quando a gente fala amamentação, as pessoas sabem o que é amamentação. Puerpério, as pessoas não... No grosso, né, gente? No grosso modo. A gente fala... Que é uma coisa difícil, né? Eu tenho que fazer o trabalho de conclusão. Nossa, foi um parto. Porque a gente sabe que o parto dói. Porque a gente sabe que o parto é difícil. São horas. A gente sabe o que é. Ninguém usa esse puerpério, né? Isso aqui é um puerpério. Nossa senhora, eu vou ter que fazer um trabalho hoje que é um puerpério. Por quê? Porque a gente simplesmente ignorou que isso existe. Eu não sabia. Eu não imaginava o quão difícil. Eu achava que era puerpério, que era uma coisa parecida com depressão pós-parto. Então, eu achava que... Não, ele é a mãe iludida de novo, né? Eu achava que... Não, como eu vou ter parto normal, de fato eu tive, né? Um parto vaginal. Como eu vou ter parto vaginal, o meu corpo hormonalmente vai explicar pra mim que que o meu neném nasceu, então eu vou estar saltitando depois do parto. A mãe iludida, coitada dessa mãe, né? Ela acha. E aí eu achava que eu não ia ter puerpério, que eu não ia ter puerpério. Então, uma das minhas missões é dizer, o puerpério, ele existe. Prepare-se. Inclusive, né, pegando um pouco dessa coisa do parto, essa fala, existe também uma crença social de que se a mãe teve um parto vaginal bem de boa, ela tá recuperada, beleza, ela não tem mais necessidade de nada. Se ela tá ali toda costurada, andando devagar, não, essa mãe precisa. Eu sei porque, assim, o meu filho nasceu na pandemia, né, então estávamos só nós 3, eu, meu marido e ele em casa. E eu também, tava bem, né, mas sei lá, 6 dias de nascido eu estava lavando o banheiro, assim.
E acho que na minha terapia, com o 6º mês, eu chorei porque eu lavei o banheiro. Eu me dei conta do que eu tinha feito com 6 dias, assim. Se a Aline não chorou, eu vou chorar. Porque às vezes a gente se dá conta de coisas que já passaram. Então essa coisa tardia do puerpério emocional. Mas, meu Deus, eu apoiava o meu pé nesse banco e não num puff. O que eu passei? Aí a gente começa a lidar com uma solidão que na época a gente não experimentava, porque essa coisa da sobrevivência, a gente tem que viver aqui, eu tenho que cuidar desse nenê. Depois de um tempo, por isso que as mães às vezes me procuram, não era para eu estar sofrendo agora, ele já tem 2 anos. Eu falei, não, agora que era, porque vocês sobreviveram, né? Toda a tua energia psíquica, física era para vocês sobreviverem. Agora que a tempestade está passando, a gente conserta o telhado, né? Então, assim, bom, agora, beleza, tá vivo, tá indo pra escolinha, tu tá tendo tempo de chorar, né? E olhar, meu Deus, por que eu vivi aquilo? Então, eu lembro, assim, a minha terapeuta na época falou assim, olha só que interessante, né? Tu tá se encontrando com tu lá, né? E se abraçando e dizendo, por que tu tá lavando o banheiro 6 dias de puérpera, 6 dias que o teu filho tava ali, tu lavando o banheiro. Depois eu falei com meu marido e ele falou, eu realmente nem parei pra pensar, tu tava tão bem. Porque do parto, a gente bota a mulher que teve parto vaginal, ela pode fazer tudo depois. Então vem essa coisa tardia também, né? Do que eu passei, a gente vai se dando conta, né? Do que a gente passou, do que não passou, do que deixou de fazer, do que vai fazer agora. E daí essa coisa dos desencontros e reencontros, a gente fala também dessa coisa do grupo de mães, né? Ah, por que agora só fala de bebê, só tem amiga mãe? Mas é porque talvez só essas pessoas vão compreender o que a gente está passando agora. Então, obviamente, a gente vai fazer um certo deslocamento de nos aproximar de pessoas que minimamente sabem o que a gente está passando. Né? Deixou as amigas de lado? Não necessariamente, né? Mas onde é que está esse lugar nosso com as amigas de antes, né? Como é que a gente se encontra? Então, existe esse desencontro, mas existe um reencontro com outros grupos, com outras pessoas, né? Com outras realidades, e que são potentes, encontros potentes também, né? Eu queria também ouvir um pouco da Bruna, porque não sei se todos os ouvintes sabem, faz algumas semanas, né, Bruna, que tu fez uma declaração que está fazendo uma grande modificação, né, na tua vida, e eu acho que por muito tempo a imagem da mãe empreendedora, mãe trabalhadora, aquela que dá conta de tudo o tempo todo e que, meu Deus, ela lava a casa, cuida das crianças, faz academia, voltou ao peso e tem um negócio de sucesso, como no teu caso, né? E veio à tona, então, que tu estava passando por todo um processo de mudança de prioridades na tua vida. Eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso, assim, quando é que se deu essa mudança, como é que foi quando nasceram teus filhos e por que agora, assim? Então, para quem não sabe, né, o contexto, eu tinha 3 lojas, uma fábrica, vários funcionários e também os meus filhos, e lidando com uma questão de uma doença autoimune grave e que, enfim, eu lido com ela e ela é difícil de lidar no dia a dia. Mas o que pegou para mim, uma coisa que me chamou muita atenção foi um dia que eu olhei pro meu filho e... Gente, não imaginei que ele não tá de chorar aqui. Ok. E eu olhei pra ele e vi que ele tava com todos os dentes na boca. E eu pensei, onde é que eu tava? Eu lembro de cada dente dele ter vindo, assim. Eu lembro de estar muito presente com a minha filha, sabe? Mas com ele, eu pensei assim, meu Deus, eu não lembro, eu simplesmente não lembro, assim. Então, eu vi que eu estava ali, que eu tinha me organizado na minha empresa, mas eu não estava ali. A minha cabeça estava completamente imersa no meu trabalho. Eu estava ficando, assim, muito doente. Foi quando eu me dei de conta dessa questão de um burnout e que eu vi, assim, eu não aguento mais. Só que daí eu já estava num status social, uma referência na confeitaria, uma pessoa que veio do zero e tal. Então eu estava muito presa no ego. Mas no fim, quem estava comigo ali era minha família. Era meu filho que eu atendia à noite, era minha filha que não sei o quê. Era aquilo que realmente tinha valor pra mim. Então, quando eu fui fazer eu fui já decidindo já enxugar a empresa, enfim. Quando eu fui fazendo esse pronunciamento, eu imaginava todos os tipos de haters do mundo. Eu imaginava um acolhimento. Eu já tava aquela coisa de expectativa, eu tava preparada pro pior. E nisso, começou a me procurar pessoas assim, Bruna, enfim, tu falou sobre isso. Que bom que alguém está nos representando. Então...
eu fiz aquilo como um último ato de desespero. Eu posso dizer assim, ó, que eu estive no fundo do poço e é um tema bem sensível, mas que eu só estou aqui hoje porque eu tenho os meus filhos, porque senão eu não teria tido força, porque eu falo, não interessa o meu nível de depressão de burnout, mas eu queria a mãe deles ali. Eu queria que eles tivessem sido criados pela mãe deles. Imagina o fundo do poço que eu estava. Então, qual o sentido disso tudo? E eu vejo que hoje eu estou vivendo muito do meu luto, porque hoje eu consigo ter mais qualidade de vida, porque eu trabalho com uma confeitaria enxuta, eu ministro mentorias para pessoas que querem trabalhar com isso. Eu falo muito hoje sobre a realidade de quem tem um negócio físico, muito. Tipo assim, ó, tu quer fazer, eu não estou te dando um banho de água fria, mas eu quero que tu esteja ciente de tudo que tá pra vir. E eu não quero que tu passe pelo que eu passei. Tu pode ser diferente se tu tiver um planejamento diferente, mas ainda assim, eu não vou idealizar que tu vai chegar em casa, tu vai estar com teus filhos brincando, mas a tua cabeça não vai estar lá na tua empresa. Então, é isso que eu procuro hoje trazer. E foi quando eu estava numa feira em São Paulo e uma aluna chegou pra mim e disse assim, Bruna, eu quero ser igualzinha a ti, que tem empresas, que não sei o quê, e eu numa depressão assim, fudida. Sei que podcast pode falar palavrão. Então... Mães falam palavrão. Isso. Daí foi quando eu pensei assim, não, só um pouquinho. O que eu tô passando pras pessoas? Eu quero passar isso pras pessoas. E comecei a ficar um pouco mais transparente com aquilo ali, com aquele processo. E foi quando, eu até falei com a Antônia, né, antes de falar, de dar um posicionamento, eu falei pra ela, e todo mundo que eu falava ficava muito chocado. Porque eu pensei, que imagem que eu tô passando mesmo, sabe? Então, foi muito, muito difícil tomar essa decisão. E hoje eu vivo uma parte do luto, por quê? Porque, de uma certa maneira, eu tenho um pouco mais de tempo pra viver tudo isso. Eu estou há 16 anos trabalhando incessantemente. E agora eu tenho mais tempo pra viver o meu luto. Eu falei para minhas amigas essa semana, eu me dei de conta que eu sou mãe de 2 crianças. É muito louco, porque meus filhos têm 5 e 2 anos. E eu sou a melhor mãe pra eles, faço o meu equilíbrio de conversa, de tudo que eu posso, de fazer terapia, tudo pra eles. Mas agora eu tô me dando de conta que eles estão ali. Então, muito foi por conta deles. Eu agradeço muito a minha maternidade, porque eu não sei onde eu estaria hoje. De completamente desenfreada, pensando muito em questão de trabalho, porque vem aquele ser, uma coisa que eu digo que ela é muito forte, eu não amo ser mãe, mas eu sou completamente louca pelos meus filhos. Esse processo de acordar, eu odeio, gente, eu odeio servir. E a minha filha lá o tempo todo, mãe, o meu sapato, o meu uniforme, me ajuda aqui com o Nescau, não sei. Então, assim, eu tô procurando deixar ela mais independente possível, porque eu não gosto de servir. Mas nisso vem o Lucas daí, já tá com 2 anos, e eu já tô criando ele bem independente. Ele larga uma madeira na pia, ele faz não sei o quê, ele com 2 anos vai lá, escova os dentes dele, coisa que a minha filha não fazia. E por quê? E tá tudo bem também, eu não querer não amar servir. Mas eu tenho que fazer isso. O mínimo eu preciso fazer. Mas tu imagina isso numa questão de estar doente, de estar deprimida, de ter que dar conta da expectativa das pessoas. O que as pessoas iam pensar de mim? Que duro. Foi tão importante esse teu manifesto, né? Tu mesma trouxe, né? Como foi surpresa positivamente. Hoje eu postei no meu Instagram da Bruna Trufas, né? O dia que a gente tá gravando hoje, não sei que dia que vai ao ar, mas uma menina que trabalha com loja de roupas e que tá migrando pro online, porque... E daí vem um pessoal hateando ela nos comentários. Ah, isso é muito parecido com o da Bruna, não sei o quê. E eu fiz questão de postar no meu, porque, cara, se é pra se inspirar, pra tu fazer o melhor pra ti, cara, vai em frente. Porque a gente fica tão preocupado na maternidade. Então, o que vão pensar? Eu não disse não aqui pro meu filho. Eu tô fazendo uma educação, um processo um pouco mais amoroso, diferente do que a minha mãe tinha recurso pra me dar. Ah, tu não dá limite. Ou eu vou ali e sou um pouco mais dura. Ah, Bruna, olha só, tu... Autoritária. Tô autoritária, tô trabalhando demais mesmo. Não, só um pouquinho, é tudo vinculado pra sobrecarga da mulher. Então... Hoje eu tô me permitindo ter meus altos e baixos, por exemplo. Hoje, pra mim, o fato de ser um pouco mais cedo foi melhor, porque todas as tardes, pra mim, ainda são difíceis. Porque eu tenho um desgaste muito grande no meu corpo hoje, que eu tô sentindo hoje. Sim. Então, eu digo assim, quando as pessoas na minha volta me cobram, Bruna, tu tem que ser mais ativa e tal. Sendo que ainda assim, eu faço muitas coisas, mas é aquela cobrança. Mais ativa, Bruna. Mais ativa. E daí, por quê? Porque de tarde agora eu tô me sentindo bem, tanto que eu não almocei, porque depois do almoço vem um desgaste muito grande. Porque eu digo que eu hoje sou como se eu fosse um carro com vários furos na hora do combustível. Como é que o carro vai andar?
eu tenho uma questão intestinal muito importante, mas que para as pessoas, ninguém tá na minha pele. E hoje eu faço questão de falar. Não, é difícil. É bem difícil. Por exemplo, eu cheguei aqui e vi que um banheiro aqui dentro. E pensei, se me der vontade de fazer o número 2 aqui, eu vou ficar provavelmente constrangida. Então, será que tem outro banheiro ali fora? Vocês entendem, assim... A carga mental, né? Carga mental. E eu não sou obrigada a estar bem. Então, até para as pessoas à minha volta, tipo assim, ó, cara, eu vou dormir de tarde. Eu posso ficar até as 8 da noite depois trabalhando, se for o caso, que eu não fico. Porque eu também me nego, porque os meus filhos vão chegar. Se eu quiser ficar dormindo, eu fico. Então, assim, hoje também dar um freio nas pessoas ao meu redor de... Eu tô me permitindo, talvez, ou descansar, ou não estar bem, não sei o que é isso que eu tô sentindo ainda. Mas, no meio disso tudo, tem 2 crianças. Entende? Tem eu. Então, olha a complexidade que é. Então, quando eu falo isso, eu falo justamente para conscientizar as pessoas para não me idealizarem. Por eu ser referência, espero que seja referência por isso, então. Por mostrar a realidade. Com o alcance que tu tem, esse teu posicionamento muito provavelmente salvou muitas mulheres e ainda vai salvar. Também me arrepiei. O alcance da tua marca e da tua imagem pessoal, com certeza absoluta. Tu já citou uma aqui, né? Que estava mudando a maneira dela de apresentar o negócio dela. Mas muitas mulheres não chegarão a este ponto que tu nos trouxe aqui, que chegou, porque tu resolveu dividir a tua história. Então é muito poderoso. Além de te salvar, né? Porque imagino, temos uma psicóloga que pode dizer muito melhor, que quando a gente verbaliza, a gente também se cura, mas muitas mulheres que sabem da tua história, que talvez estejam sabendo agora ouvindo esse podcast, estão sendo salvas porque tu resolveu falar. É muito poderoso. Sim. Parabéns. Obrigada. Eu ouvi muito isso sobre essa questão de coragem. Eu realmente não imaginava. Eu imaginei que seria o contrário, sabe? Como se fosse uma pessoa covarde. E eu só ouvia coragem. E eu... Então foi aquela história da expectativa. Foi pra mim, nossa, que bom. Eu me senti abraçada. Eu fui pra uma feira em São Paulo e 100% das pessoas que eu via me perguntaram, como é que tu tá? Uma preocupação comigo, sabe? E eu ainda falei pro Wesley, ai meu Deus, será que eu só falo de doença? Daí ele, não, Bruna, é que as pessoas são preocupadas contigo. Tu fala de vida real, né? Exato. E se estiver falando de doença, tu estás promovendo cura. Isso, e passando por isso também, mostrando quanto não é fácil, né? Todas as privações que é maternar, empreender, ou até eu digo assim, né? Eu fiz um outro podcast também, e que era sobre o Dia da Mulher, e eles diziam assim, então dá um recado agora para as mães empreendedoras. Eu disse, eu quero dar meu recado também para as mães que estão em casa e não estão trabalhando, recebendo por isso, e elas também são criticadas, não tem saída. Tu nasceu mulher, não sou mãe, sou criticada. Sou mãe, eu me separei e tenho outro filho de outro casamento, também é criticada. Então é uma sinuca de bico, né? Eu estou ouvindo um choro e eu vou me ausentar por 2 minutos para ver o que está acontecendo. Vai na paz. A gente tem que ir se encaminhando para o encerramento e eu vou pedir para a nossa psicóloga, nossa mãe Sabrina, psicóloga, começar assim, deixando um recado, né, disso tudo. Acho que todas as conversas aqui foram ricas demais e deixaram o recado por si só. Mas se cada uma de vocês quiser deixar algo mais diretamente, assim, a tantas mulheres e mães que pode ser que ainda estejam se espelhando naquela idealização, fake news, assim, né, da rede social e das outras pessoas. Vamos deixar um recado pra elas. Dizem que psicóloga tem que se controlar, mas eu sou a pessoa mais chorona que existe, então provavelmente eu tô sentindo assim, sabe quando você sente vai vindo lágrimas? Assim? Eu também tá aqui, ela tá aqui, Porque eu me vejo agora no recado falando pra pessoas que estão passando pelo que a gente passou, pelo que a gente vai passar de novo, no caso da Línia, pelo que tá passando agora, que nem a Kelly. Eu vou dizer algo que esses dias eu falei pra uma paciente, assim, também no auge do puerpério, que vocês vivam sabendo que quem sabe da realidade de vocês são vocês, né? Porque existem... Depois que a gente vira mãe, assim como a nossa barriga vira pública, né? Todo mundo quer passar a mão,
Depois que o neném nasce, a nossa maternidade parece que vira pública também. Todo mundo quer falar como a gente deve fazer. Mas quem sabe o que você está passando é você, né? Seu parceiro, sua parceira, é quem está ali vivendo com você. Essas pessoas, né, precisam estar aí na sua conversa, né, no seu diálogo. O diálogo é importante. Tente filtrar. Né? Eu acho que esse é o ideal, assim, tente filtrar, porque quando a gente vai consumindo todos esses assuntos e o manual para ser a mãe tal, ou a receita para isso e para aquilo, a gente começa a se frustrar, porque as realidades são diferentes. Né? A minha realidade é diferente das gurias e a realidade de cada uma aqui é diferente. Se precisar de ajuda, busque ajuda, né? Mas busque ajuda com aquela pessoa que vai saber olhar para o seu contexto, né? E não te dar uma receita, não te dar um conselho, um julgamento, né? Então, a maternidade, ao mesmo tempo que ela é coletiva, e a gente precisa falar de maternidade do ponto de vista coletivo, com políticas públicas, mas ela também é personalíssima. A gente não consegue trocar. Então, se eu pudesse dar, assim, uma palavra, seria essa, né? Seja gentil e olhe o seu contexto, olhe a sua vida, né? O que você está passando individualmente na sua família, na sua casa. O restante é agregador, mas não pode ditar como a gente vai fazer as coisas, né? Vão agregando, vão ajudando a gente a crescer, mas que não seja algo para que a gente precise seguir ali de uma forma ditatorial, porque senão a gente vai adoecer por isso. Então, sejam livres para exercerem o seu maternar como você está sentindo agora em exercer. Eu acho que liberdade talvez seja importante de dizer. Né? Liberdade de ser mãe do jeito que você quer ser mãe. Perfeita. Sempre, né? Não chorei, olha só. O meu recado, ele vai ao encontro do que a Sabrina falou. E seria assim, seja livre para ser quem você quiser e tenha espontaneidade para isso. E dentro disso vai um conceito assim, de muitos Instagrams que temos por aí que ditam: seu filho tem que dormir X horas, tal horário, mamar X vezes, crescer tanto, usar tal roupa, dormir no quarto, não dormir no quarto, dormir no chão, dormir no berço. Então, assim, se livrar um pouco dos checklists, assim, ter uma consulta honesta, com bom tempo, duradoura com o pediatra, tentar alinhar dentro dessas coisas da vida do bebê que são importantes, como mamar, dormir, comer, o que é de fato importante para o crescimento do teu bebê, como tu vai priorizar isso dentro da vida de vocês como família, assim, pensando nas crenças e nos valores. Então, tem famílias que é muito importante o bebê dormir mais horas, dormir mais cedo, ou não, o pai trabalha à noite, então é um bebê que naturalmente vai dormir um pouco mais tarde. Então, entender o que vai ser a prioridade dentro da família e focar nisso. E ter espontaneidade nas outras coisas. Então, tudo bem, é um bebê que vai dormir mais tarde, então nós vamos fazer uma festa do pijama, nós vamos fazer uma cama compartilhada, nós vamos fazer um quarto compartilhado por mais tempo, né? Então, não ser rígido dentro do que é bom, porque muitas vezes o que é bom pro geral, pra tua família vai ser uma corrente nos teus pés. Então, assim, teu filho vai querer esperar o marido chegar mais tarde e tu vai dizer: não, tu tem que dormir 8 horas, não pode esperar o papai chegar às 9, porque 8 horas diz na internet que é o horário que a criança tem que estar dormindo. E aquilo vai ter um peso, aquilo vai estragar o teu maternar. E vai ser como eu comentei que aconteceu comigo, vai ser aquela ideia que tu tem, a expectativa, que vai estragar o teu dia. Tu vai ficar sempre irritado, porque quando a criança não quiser dormir, tu vai ficar irritado. Então, assim... O benefício de dormir cedo se foi por água abaixo, tendo uma mãe estressada, tendo um ambiente estressado em volta daquilo. Saber personalizar, como a Sabrina falou, o teu maternar, ter essa espontaneidade para um maternar prazeroso, porque existem muitas regras, né? Existe o servir os filhos e tudo, mas existe a coisa maravilhosa que é dizer assim: eu sou uma mãe que gosta de brincar, então espalhar os brinquedos no chão, brincar. Não, eu sou uma mãe que gosta de passear, botar a criança no carrinho e sair para passear. Então, assim, se permitir, dentro das crenças e valores, selecionar o que é de fato importante para tua família e o que tu pode deixar rolar. E então essa é a minha dica, assim, tentar alinhar um pouco dos teus desejos, que o eu, mãe, consiga se inserir no maternar, não só o bom maternar para os filhos, mas o bom maternar para a mãe também. Perfeito.
Quer falar, Bruna? Olha, eu acho que eu falei bastante. Eu quero só agradecer a oportunidade e o que eu posso dizer é que para as mães se eu posso dizer algo em relação a se cuidar, olhar para si e estar muito atento aos sinais do corpo. O corpo ele vai avisando a gente, sabe? Às vezes a gente quer dormir muito, é alguma coisa que está sinalizando. Então, procurar ajuda, né? Hoje eu tenho um privilégio, no caso, né, trabalho muito e conquistei esse privilégio de poder procurar profissionais que me auxiliam, desde nutricionista, psicólogo, né, psiquiatra, uma gastro, enfim, para que consiga me auxiliar, porque sozinha, e também sinalizar para as pessoas ao redor, né. Eu chego pro meu marido e falo, cara, eu não tô bem, né, então às vezes pede uma disposição pra mim e tal, daí às vezes ele encara também pra ele, olha, eu fiz isso, eu sei que talvez pra ti seja invisível isso, mas eu fiz tais coisas, então essa habilidade de comunicação, né, não que eu não me estresse, me exploda, né, claro. E, né, enfim, mas assim, é um exercício mesmo de pedir ajuda, porque a outra pessoa também não vai adivinhar. E a tua fala veio... A gente tá indo cada uma se completando. Porque o que eu quero falar faz parte do meu... Eu tenho um manifesto como pediatra e que fala de não tem como cuidar de uma criança sem cuidar de quem cuida, né? Eu não tenho como ser pediatra sem olhar pra mãe, pro pai. Então, assim, mesmo que tu esteja numa grande expectativa de ser a boa mãe, que pra ti pode ser... tu cuidar de ti, tu também tu tá dando um exemplo para aquela criança, né, de que se olha, de que se respeite, de que se cuide. Então a gente tem que olhar para nós primeiro, né? Tem a velha história do oxigênio no avião. A minha filha veio... a criança ficar bem se a gente não tá bem. Minha filha veio com uma frase essa semana que ela disse assim, mãe, eu te amo muito, mas primeiro eu amo eu. Amada, que coisa boa. E eu pensei, é isso aí, filha, primeiro a gente tem que amar a gente pra conseguir amar. E ela falou, mas cabe amor de todo mundo, né? E é sobre isso? É sobre isso, gente. Arrepiei aqui. Eu, na verdade, só tô como ouvinte aqui, ó. Mas eu acho que uma coisa que pra mim foi um grande aprendizado da minha primeira experiência como mãe foi um pouco disso que vocês estão falando, que é o olhar pra si, né? E eu queria fazer tudo pelo Bento, tudo pro Bento e... onde eu estava nesse momento, né? Então, meu trabalho ficou em segundo plano, minha saúde ficou em segundo plano, tudo ficou em segundo plano, na verdade. E uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desses 5 anos, né? Que ele vai fazer 5 anos agora, foi justamente dizer, filho, agora a mamãe não pode. Agora a mamãe não consegue. Isso é importante pra mamãe. Ou então, mamãe não quer. Eu digo, filho, eu não quero. Eu até poderia, mas eu não quero agora. Exatamente. Então, assim... explicar pra ele que eu tenho o meu limite também, né? E é uma coisa que, apesar de ser doído na hora que a gente pensa em fazer, na hora que a gente faz, dá um orgulho de dizer assim, ele também tá aprendendo com isso, né? Então, no momento que eu digo pra ele, filho, você precisa entender que eu não consigo, olha o tamanho da minha barriga, eu falo pra ele. Pra mamãe é difícil sentar no chão pra brincar. Então, se você quiser brincar de outra coisa, eu posso brincar com você. Então, eu fazendo isso, naquele fundinho bate assim, mas ele quer brincar comigo, né? Mas ao mesmo tempo, não, pra mim vai ser muito desconfortável ficar naquela posição. Então, eu acho que o meu maior aprendizado nesse meu primeira experiência de maternar foi justamente dizer não, né? Aprender a dizer não pra ele, pra coisas que eu poderia até fazer, mas que eu estaria me subjugando, né? Eu não estaria ficando em primeiro plano. Então eu acho que é isso, assim, a gente, que foi o que vocês disseram, que foi o que a Ingrid disse também, de olhar pra si, né? A gente não esquecer da mulher que tá ali, da pessoa que tá ali, que tá vivendo isso, se doando, né? Se dividindo, mas ao mesmo tempo também precisa se olhar, né? O que tá bom pra mim também, né? Não é só tá bom pro bebê. O que também tá bom pra mim. Perfeito. Então, acho que seria isso. Maravilhosa. Você... Kelly, quer deixar um recadinho? Alguém só bota o microfone pra mim mais pertinho de mim aqui, só. Acho que tá pegando bem? Tá pegando bem. É a câmera, tá? Eu vou descrever pra quem não tá vendo, né? O meu bebê chorou e eu imaginei que fosse fome. E aí eu peguei ele, o pai tá aqui também e tô dando mamar agora. Eu acho que é bom que tenha acontecido, eu também vou tentar não chorar, mas isso que tá acontecendo aqui, a gente tornar natural. Porque toda vez que um bebê chora, fica todo mundo se olhando nervoso. E aí a mãe tenta tirar do quadro, né? Tá, eu não vou deixar aqui aparecer. E cara...
Bebês choram. Eles não falam português, eles não falam francês, eles falam chorês. E é isso, e naturalizar que tem uma criança chorando e não pensar, meu Deus, que mãe horrível, meu Deus, por que ela trouxe? Porque os dedos estão sempre apontados para as mães. Ele poderia ter ficado no colo do pai dele, mas eu achei que era fome. E ele tá aqui mamando. E essa é a forma como eu encontrei de solucionar aquele momento, aquele choro. Então, naturalizar, tornar a presença da criança algo normal, natural. O choro, não imaginar que ele é mal porque ele tá chorando, né? Ele não é bonzinho, não é uma criança que não é boazinha. E respeitar a criança também, né? A gente tá falando sobre desrespeito com as mães, não olhar pra mãe, mas respeitar a criança. A gente tá falando do bebê, mas também de uma criança maior, por exemplo. Também. Que quer bagunçar, que quer, né? Que quer estar na volta, que quer não colocar a criança naquele estereótipo de um ser que tem que ficar comportadinho, sentado. Exato. Respeitar a criança, né? Respeitar que é um ser humano. Criança vai correr, criança vai pular, criança vai chorar. Quer participar do podcast? Vem, ó. Fala. O que fala, Gabriel? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, da gente não idealizar, não fantasiar, não imaginar de que o meu bebê não vai chorar. Cara, bebês choram, o céu é azul. Adultos sabem a diferença entre dia e noite. O restante é fantasia. Perfeito. Maravilhoso, gente. Que encontro maravilhoso. Eu acho que a gente podia ficar umas 4 horas falando. Com certeza, a gente não ia ver a hora passar. Podia mesmo. Para encerrar, então, eu me passei na parte podcaster de falar, né, que a gente tá no Spotify, que a gente tá no YouTube, que toda semana a gente tá trazendo episódios novos aqui. A gente já teve 2 episódios que estão super legais. E esse de hoje tá muito especial, então compartilhem. Eu acho que quanto mais mães, mulheres, pessoas escutarem o que a gente conversou aqui, e quanto mais vocês falarem também, usar a voz de vocês, o mundo vai ser melhor, né? E as crianças mais respeitadas e as mães mais saudáveis. Então, muito obrigada por cada uma de vocês, especialmente a Bruna e a Kelly, nossas convidadas. A gente deixou um recado para as mães, né? Mas talvez no Dia das Mães a gente possa deixar um recado para quem convive com as mães. Perfeito. Por favor. Porque na verdade a gente já sabe que a gente precisa. Então eu vou pedir essa licença poética. Assim. Tem toda. Acolham as mães. Acolham as mães com seus bebês, acolham as mães com seus filhos, acolham as mães que amamentam, que dão mamadeira, acolham as mães que tenham um lugar para trocar fralda. Que tenham parto normal ou cesárea. Isso. Acolham as mães, recebam as mães. Escutem as mães. Escutem as mães, considerem as mães, né? Que eu acho que a gente... Quando todo mundo que convive com as mães tiverem essa consciência de que nós temos o direito de estar onde a gente quer estar, eu acho que a gente vai construindo um mundo melhor, inclusive. Então, eu lembrei disso agora, assim, um insight, né? A gente fala do recado, o que a mãe faz ou deixa de fazer, mas talvez no Dia das Mães a gente possa também dar o recado para quem convive com as mães. Maravilhosa. Vai ser um grande presente para as mães. Muito, muito. Isso é mais do que necessário, assim, é imperativo. A gente não fará um mundo melhor se a gente não tiver a empatia que está ali na camiseta da Antônia, se a gente não tiver o acolhimento. Esse ano... Eu sou muito crítica também com a publicidade, eu trabalho com comunicação, né? A gente vê sempre, as propagandas mostram o bebê dormindo, propaganda de fralda mostra o bebê dormindo 12 horas sequinho. O bebê não está dormindo 12 horas, querido. Muito bom, sequinho pode ser que esteja, mas ele não está. Então, realidade, né? E aí, esse ano, pela primeira vez... Não é publi, não é merchan, mas o Boticário fez uma campanha falando sobre rede de apoio. Puxa, 2023! 2023! Demorou. E que bom que uma marca está, né? Eu acho que as campanhas antes eram feitas por homens, quero querer, assim, né? Mas que bom que a gente veja nas novelas não só a hora da bolsa rompendo e todo mundo correndo pro hospital, mas que veja a pessoa ali com a teta, com o peito doendo e procurando a Aline, sabe? Porque esta é a realidade. Esta é a realidade. Acolham as mães. Vou entrar nesse manifesto também. Perfeito. Assim a gente encerra brilhantemente. Ai, obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito Obrigada pelo convite.